Eu comecei a ensinar dança antes de eu me formar. E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito, aprendi todo o início do meu trabalho de dança, eu aprendi durante os meus anos de formação. Eu dava aula de dança ao mesmo tempo que eu estava me formando, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento nenhum para dar aula de dança, mas eu aprendi na formação. Infelizmente, o Brasil não é dotado de um investimento político-pedagógico dentro da área de dança, né? Existem poucas graduações em dança, mas hoje já existem muito mais do que no meu tempo, né? No meu tempo só existia uma, que era na Bahia, e hoje já existe em outros lugares mais. Então, eu acredito assim que o profissional que é formado em uma escola e ministra aulas dentro de uma escola tem sim o seu valor. Eu acredito que ele tem o seu valor, por quê? Porque a gente tem que analisar a realidade desse profissional. Por um exemplo, eu já fui para cidades dançar no interior, e quando eu passei nesse interior, tinha escolinhas de dança, ou espaço, ou profissionais liberais que davam aula por conta, e eles eram as únicas pessoas que movimentavam a dança na cidade. Como que eu posso dizer que ele não é importante ou que a formação dele não vai agregar na dança? Eu acho isso difícil, saca? Eu acho que, na verdade, ele agrega muito. Ele agrega da forma que ele pode. Então, o grande ponto é a gente entender o que a gente tem, aonde a gente quer chegar e o que é possível fazer com o que a gente tem, né? Então, assim, aqui em Campo Grande, que é a realidade onde eu vivo, a gente tem uma graduação chamada Artes Cênicas e Dança na UEMS, né? Mas fazer graduação em Artes Cênicas e Dança também não te torna um professor de dança de salão. Não é verdade? Então, assim, você, para ministrar aulas de dança, você precisa ter uma formação, de alguma maneira, né? Então, assim, é muito complexo dizer essas coisas, porque, assim, são muitas amarras que existem, que são sociais, e também que existem que a gente precisa quebrar. E a primeira delas que a gente precisa quebrar é que existe e ainda vai existir, e durante muito tempo, o ensino informal. E o ensino informal é o que move muitas pessoas a chegarem, a conhecerem lugares que tenham qualidade. Ponto. Essa é uma coisa. Não estou defendendo que uma pessoa não deva ter formação, tá? Eu acredito que uma pessoa deva, sim, buscar formação. Mas eu entendo também que uma graduação não é suficiente para te tornar um professor de dança, tá? Então eu acho que tem que ser coisas conjuntas. Se uma pessoa que não tem graduação em dança e ela tem uma formação numa escola, na minha opinião, ela precisa buscar formação e não necessariamente de uma graduação. Ela precisa buscar uma formação técnica, metodológica, pedagógica. E isso pode vir de uma graduação que não seja necessariamente da área da dança. Eu sou formado em educação física e isso não desmerece nem um pouco, ou eu não sou menos que ninguém, ou que outras pessoas são formadas em artes cênicas ou em dança, por exemplo. Por quê? Porque a minha especialização me fez buscar mais sobre. Então eu conheço muitos profissionais de artes cênicas que não buscaram isso, né? Não significa que eles são menos ou mais, significa que o caminho que eles escolheram é diferente do meu. Eu formei em educação física e o caminho que eu escolhi foi continuar me formando dentro da área da dança. Então, o que eu acredito? Com ou sem informação, porque hoje ainda não existe, né, algo que regulamenta e fala assim, para uma escola de dança acontecer, precisam ter professores formados em PAN. Não existe isso ainda, né? Quiçá vem existir, espero que nosso país tenha realmente condições de falar assim, vai existir, nós vamos investir e as pessoas vão ter que passar por essa formação para elas chegarem lá, ok? Enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar se capacitando, se formando em várias áreas. Então, como um professor de dança sem graduação específica na área continua, ele sempre, se ele quiser, ele consegue sempre crescer, porque existem diversas maneiras de crescer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo online, que existem vários cursos de capacitação para que esse professor melhore como um profissional. E eles às vezes são até gratuitos, esses cursos, né? Assim como a universidade é gratuita. Mas a gente tem que entender muita coisa que ainda é tipo quebra social, que é questões de luta de classe, que não é o que a gente tá conversando aqui, mas ao mesmo tempo é o que impede muitas vezes as pessoas de terem uma formação como essa, sabe? Então assim,
Acredito que o importante é a gente, como professor, sempre buscar formação e capacitação, independente se a gente tem formação como graduação ou não, porque visto que não é cobrado para que escolas de dança tenham professores formados na área de dança ainda, se você é um professor que não é formado, continue se capacitando, continue buscando formação, e se você que acha que vai ser importante para você fazer uma graduação em dança, faça. E você que é formado em artes cênicas, dança, educação física ou áreas afins, que trabalha na área de dança e vê que necessariamente a graduação agregou muito a você, mas ao mesmo tempo você não tivesse ela, não faria tanta diferença, não surte por isso, entendeu? Continue buscando capacitações e formações que vão agregar para você e vão agregar para que você consiga chegar aonde você quer chegar, sabe? O grande ponto é, para que fazer uma graduação em dança? Você sabe o porquê? Por que você fez uma graduação em educação física? Você sabe o porquê? Aonde você quer chegar com isso? Esse é o grande ponto, né? Não adianta ter um título por um título. Ou também não adianta você falar assim, não vou fazer graduação porque eu não preciso. Sabe? É você entender aonde você está e aonde você quer chegar. Se a graduação de dança vai fazer diferença na sua vida e na sua formação, faça. Se ela não vai fazer diferença, não faça, porque hoje ela ainda não é cobrada. Se a capacitação, se uma especialização, se um MBA vai fazer diferença, faça e invista. O grande lance como professor formado, mestre na área da educação, o que eu digo para você? Estude, independente da maneira. Busque formas de você continuar se capacitando e estudando. Não tem como a gente dizer que um professor que não tem graduação não é importante na vida de alguém, sabe? Às vezes ele é a única chance de alguém para conhecer a dança, né? A gente não tem professores formados em artes cênicas ministrando aulas de dança ou recuperando as danças indígenas. Não tá espalhado isso pelo Brasil, não acontece. Imagina, sabe? É muito grande essa discussão, sabe? Então, assim, a minha dica é estude, continue se capacitando, seja você formado ou não.